aí, aqui é Gi Carvalho e esse é o canal Trajetória Trader. Se você ainda não é inscrito no canal, aproveita, já se inscreva agora e não esqueça de ativar o sininho para receber as notificações. Hoje vamos falar aqui do mini índice. Eu fiz a maioria das minhas operações no 8R, um dia bem chato assim no sentido de estar mais consolidado, fazendo os movimentos curtos, chato para operar, mas ainda assim um dia bem positivo para mim. Vamos falar aqui do início do dia. O mercado abriu já fazendo um cruzamento no 8R, porém nos primeiros minutos, então eu não entrei nessa operação. Ele chegou perto aqui da região do pivô e voltou. Quando ele fez esse movimento, estocástico estava ok, inclusive no 11R, abaixo do pivô. Então eu entendi que era uma boa entrada. No meu ponto de vista naquele momento era uma tendência mais vendedora. Fiz a minha entrada, porém andou menos de 100 pontos e voltou, então nessa minha primeira operação deu stop. A partir daí, quando ele foi fazendo esses cruzamentos de alta, eu não fui entrando porque ele foi fazendo movimentos descendentes, então no meu ponto de vista não fazia sentido fazer compras. Então toda vez que cruzou para venda, eu fiz a minha entrada. Então quando ele cruzou na alta aqui, eu não entrei, estava bem perto do pivô, eu vinha de topos descendentes, então eu não fiz a minha entrada. Cruzou para queda, eu entrei nesse trade, eu fiz 200 pontos. Novamente ele cruzou para alta, eu não fui mais uma vez. De novo eu tentei na venda, mas essa daqui andou bem pouco. Pegou só minha parcial e voltou, então eu saí só com 100 pontos. Hoje eu tô fazendo um vídeo um pouco mais curto, que daqui a pouquinho eu tenho uma mentoria. Então eu tenho que dar uma acelerada aqui no vídeo hoje para poder organizar tudo para a aula de hoje. Fez esse cruzamento de alta novamente, para mim não fazia sentido entrar. Entendi ainda que o movimento era descendente. Para quem entrou, ele até, eu acho que ele pagou o gain mínimo, deixa eu ver, não tenho certeza. Não teria pago nenhum gain mínimo, então teria dado stop para quem entrou nessa compra sem fazer parcial, né? Mas eu não entrei nessa compra. Novamente eu entrei na venda, fiz essa venda, peguei 250 pontos, segurei um pouco mais o trade, dava para ter feito mais pontos, mas acabou voltando bastante. Depois disso, o bicho ficou aqui no moedor, bem consolidado, então eu não fiz nada nessa região. Aí depois eu fiz uma entrada, mas essa minha entrada foi pelo 20, não foi pelo 8R. Eu peguei só 200 pontos, porque a minha entrada já foi mais atrasada. E assim que ele começou a voltar, eu optei por sair. Porque como ele estava muito consolidado, eu não coloquei muita fé que ele fosse cair e acabei saindo da operação. E mais uma vez, aqui eu já fiz a compra. Por que nesse momento eu fiz a compra? Porque no macro, o preço já tinha indicado uma reversão. O estocástico no 11 estava dando boas condições para fazer uma compra. Eu não entrei pelo 8, achei que estava muito perigoso, mas quando confirmou, eu fiz a minha entrada pelo 20R, conduzi esse trade e peguei 400 pontos nele. E aí depois disso eu não fiz mais nada, ele só ameaçou dar uma quedinha aqui, mas não caiu. Então no índice foram essas operações. Já o mini dólar hoje foi a coisa mais linda. Não fiz todos os trades, tiveram várias oportunidades. Eu não fiz todas, deixa eu colocar aqui no 4R para mostrar para vocês aqui. Então, começo do dia. Por que eu não opero? Algumas pessoas até levaram stop porque estava a favor do macro. Essa primeira entrada foi logo no início do pregão. Eu não teria feito essa entrada de todo jeito porque foi bem no início, mas estava a favor do macro. Aí essa segunda entrada, por que eu não teria feito? Porque o estocástico não me dava condições. Ele estava muito no meio do caminho, quer dizer, ele já tinha feito um movimento bem curto. Se a gente pega de fundo a topo, ele andou um range bem curto e novamente ele fez esse movimento muito curto. Ah, poxa, mas esse fundo foi mais alto que o anterior, não poderia ser uma boa indicação de uma compra? Então, eu não gosto de entrar porque o estocástico está no meio do caminho. Então, se eu entro nessa operação, a chance dele andar 2, 3 pontos e voltar é muito grande. Então, eu prefiro ficar de fora. Então, eu não fiz essa entrada. E quando deu o cruzamento de venda, como o macro era comprador e o estocástico também estava no meio do caminho, eu preferi ficar fora. Mas ele fez uma bela de uma queda aqui. Aí depois ele deu esse cruzamento, aqui o estocástico dando condição, não estava a favor do macro ainda, mas no meu ponto de vista era uma boa entrada, só que eu entrei pelo 3R, então eu tinha uma boa distância até o pivô,
A distância para VWAP naquele momento era ok, ia pagar pelo menos o gain mínimo, então eu entrei com esse trade. Eu até postei essa operação, eu saí com 40 pontos, andou acho que 44 pontos no máximo, mas eu saí com 40 pontos. Eu fiquei esperando essa quedinha, essa correção e acabei fazendo outra coisa e perdi, e aí não fiz mais nada, mas para quem pegou essa queda também, deu ali pelo menos 10 pontos, se não me engano, 18 pontos a queda inteira. Eu provavelmente aqui, quando ele bateu no pivô e voltou, eu teria saído, porque eu sei que o pivô segura bastante, então aqui eu teria saído com algo entre 5 e 8 pontos pelo menos, mas acabei perdendo a entrada e eu não entro no meio de caminho, perdeu, deixo para próxima, então eu não fiz nada. Então hoje foi um dia bem tranquilo. Nas ações, a IRB hoje foi fantástica, foi muito tranquila de operar ela hoje, deu assim, trades sensacionais, até a hora que eu tava olhando, né? Vamos ver como que ficou depois. Ó, vamos ver aqui, ó. Nossa, só trade bom. Opa, parou. Para quem entrou logo no início, a IRB, a Rent, como elas são mais ariscas, eu normalmente espero um pouquinho para começar a operar elas, que elas são muito agitadas. Então, para quem entrou nessas duas, não teria dado stop nessas duas primeiras entradas, mas eu não entrei aqui. Eu fiz primeiro essa venda, ó, essa venda aqui andou 56 centavos e todos os movimentos depois disso foram desse jeito. Ó, aqui também andou 60 centavos. Isso eu tô falando, né, assim, né, a grosso modo, sem falar ponto de entrada, de parcial, nem nada. Ó, mais 50 centavos aqui. Então a IRB hoje foi bem tranquila. Lógico, ela tem uns spreadzinhos aqui, ó, mas todos os movimentos teria pago ali, pego parcial para quem faz parcial ou pago o gain mínimo. Então hoje ela foi muito tranquila de operar. Normalmente ela oscila bastante, dá uns spreadzinhos. Na Rent eu fiz trade bom, mas eu tomei um stop que eu nem vi, porque ela fez um movimento forte. Deixa eu mostrar onde foi. Aqui, ó. Do nada, ela papum, foi doida. Ela fez esse movimento aqui. Eu tava nessa venda. Tava nesse movimento de queda, um movimento muito bom. E assim, eu falei que eu levei um stop, né? Eu não levei um stop. Ela me tirou da operação de uma forma muito agressiva, vamos dizer assim. Porque ela tava aqui embaixo. Ela simplesmente pulou aqui pra cima. Foram quase 40 centavos que eu devolvi assim, num sopro. Nem vi o que aconteceu. Tava aqui bonitinha, ela papum, foi, voltou um monte de vez. Então ela fez esse movimento, ó, vocês podem ver. Aqui, ó, 34, 35. 1 minuto. Ela fez esse movimento todo, super maluca. E eu falei, ué, cadê que não deu tempo? Não deu enxergar o que aconteceu. Mas ela me tirou da operação, eu tava com gain, mas eu devolvi 40 centavos do meu gain nessa movimentada peste dela aqui, mas depois eu consegui fazer outro trade, consegui pegar de volta o que ela me tirou. Mas aqui eu não saí com stop loss, saí com stop gain, mas não era para ter devolvido tanto, né? Porque ela foi demais. Mas hoje foram essas operações que eu fiz, na verdade fiz outras ações também, mas foi um dia relativamente tranquilo. No dólar foi sensacional, foi muito bom. No índice deu um dia mais chatinho, mas pagou bem também. Então é isso. Qualquer dúvida, deixem aí nos comentários. Um grande abraço e até o próximo vídeo.